Como identificar sinais de abuso em crianças ou adolescentes? Muitos casos acontecem dentro da própria casa, com familiares ou pessoas conhecidas. Hoje vamos falar sobre o combate ao abuso e exploração infantil. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. É isso, Eli. Vamos chamar a nossa convidada de hoje? Com certeza. Hoje a gente está aqui com a Thaís Ritieri, que é coordenadora de defesa dos direitos da criança e adolescente. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem, pessoal? Thaís, para a gente começar, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ela sempre faz campanhas de conscientização contra o abuso e exploração infantil. Queria que você falasse um pouco sobre essas campanhas, como é que elas funcionam. Então, especificamente nesse mês de maio, nós fizemos uma série de ações com o objetivo de conscientizar, informar, né, tentar passar um pouquinho da realidade desse tipo de violência, né, que é a violência que ela é bem silenciosa, pouco falada. Então, essas ações tiveram esse objetivo, né, esse escopo de informar a sociedade, né, sobre essa violência intrafamiliar, principalmente também hoje em dia, né, nas redes sociais, o abuso, né, sexual que acontece muito de forma virtual. A gente vai falar sobre isso. E além dessas campanhas, que outras medidas podem estar acontecendo para combater o abuso infantil? Então, eu costumo dizer que toda a base da conscientização do abuso sexual infantil precisa passar pela educação sobre o tema. Porque a gente tem muita vergonha de falar sobre abuso sexual. Sendo que a vergonha é o próprio ato em si, né? Tem que ter vergonha do abuso sexual. O constrangimento está no abusador, não na vítima. E a importância é máxima. Além dessas campanhas de conscientização, a gente precisa continuar nesses espaços públicos, nas escolas, né, nos hospitais, né, em relação à capacitação do profissional que vai lidar com esse tipo de notícia. Então, a importância é a pauta prioritária. E como que a sociedade pode contribuir, em geral, para a redução desses números? Boa pergunta. O primeiro passo é falar sobre o assunto, né? A gente não tem medo de falar sobre abuso sexual, porque a sociedade como um todo acha que é um crime, né? Uma violência que nunca vai acontecer perto de mim, dentro da minha casa, algo lá longe, lá do Marajó, lá das crianças do norte. Só que não, né? A sociedade, ela contribui a partir do momento que ela fala sobre. E os pais, né, os familiares responsáveis, como eu disse, professores, toda a rede, né, de segurança, todo o sistema de garantia de direitos da criança, falar sobre isso com a criança já está contribuindo para a redução desse tipo de violência. Porque se o abuso, né, acontece quando a gente tem dados, né, que mostram que é uma criança que não tem muita assertividade, uma criança mais retraída, que não tem muita confiança, que não tem um bom relacionamento dentro de casa com seus pais, se a gente empodera essa criança e a gente vai ter que passar pelo tema do limite do corpo, a gente já está contribuindo para a redução desse abuso. Porque a criança, às vezes, vai poder se defender muito mais do que o próprio adulto fazendo uma defesa por ela. Sim. E tem muita subnotificação ainda, né? Muita coisa. Os dados, né, eles mostram que apenas o que é notificado não chega a 10% da realidade. Muitas vezes a criança nem sabe que está sendo abusada, né? Exatamente. Como é que identifica, como os responsáveis dessa criança identificam os sinais de abuso sexual? Quais são, assim, os principais pontos de alerta que o responsável pode observar? A criança, ela não necessariamente vai demonstrar esses sinais. Então, às vezes é uma criança que era super extrovertida, ela tá mais introvertida. Então, ela tá mais reclusa no quarto dela, ela tá falando menos. Se ela tinha mais confiança de contar alguma coisa pra alguém, ela tá contando menos, tá guardando algum segredo. Mas nem sempre esses sinais vão estar aí. Até porque é uma violência que ela não deixa marcas no corpo. A gente não vai ver uma criança, na maioria das vezes, com o braço com roxo. Justamente por ser um crime silencioso, na maioria das vezes cometido dentro de casa, uma violência intrafamiliar. Então, assim, os pais, né, o responsável tem que ficar atento para saber com quem essa criança tem se relacionado. Às vezes é aquele ver maldade, sabe aquela frase, ver maldade onde não tem? Eu acho que tem que ver sim, para ver o que está acontecendo. E principalmente, encorajar essa criança a falar. Que aí sim a gente vai ter dado, vai ter menos subnotificação, por exemplo.
E é como você falou, né? É uma realidade que acontece muitas vezes dentro de casa. Um tio, um avô, um padrasto, alguém próximo à criança. Então, você acaba... Fulano nunca faria isso. Exatamente. A gente tem um dado que 80%, né, dos crimes, né, são praticados por pais e padrastos, 37% irmãos, primos e parentes, e 8% avós. Triste realidade, né? É. Muito triste. E no caso desses abusos pela internet, nas redes sociais, como é que faz para evitar esse tipo de comunicação do abusador com a criança, assim? O que você diria para os pais, para os responsáveis? Olha, eu diria para conversar sobre abuso sexual com as crianças. Mostrar que existe, como acontece, tirar esse grande tabu sobre falar sobre sexualidade, que não é sexo. Claro. Não, uma coisa não guarda total relação com a outra. É falar que a criança pode contar, pode confiar, é traçar ali um perfil desse abusador, é estudar os dados, é mostrar que aquela pessoa que está do outro lado, né, da tela pode ser um cara, né, ou uma mulher também, bem mais velha, e um abusador. Sim. E que começa ali aquele processo de ganhar uma confiança da criança ou do adolescente, até fazer, né, vai conseguir que ela envie uma foto, né, íntima dela. Sim. Então, olhar mesmo o computador, essa privacidade que, claro, né, os responsáveis, os pais não querem invadir totalmente a privacidade. Então, Mas às vezes tem a questão da segurança. Mas também tem a questão de segurança, exatamente. Sim. Como que os pais podem se informar melhor sobre esses riscos? Tem gente que nem pensa nisso, às vezes larga a criança com o celular vendo qualquer coisa. Eu acho que primeiro é o pai, né, entender que é um abuso que existe. Porque hoje, né, a gente acha que o abuso sexual, como eu falei, contra criança e adolescente é uma coisa muito distante da nossa realidade. Né, quando a vítima de estupro no Brasil é criança. Né, foi um dado que eu até trouxe esse dado. Em 2019, teve uma separação de uma estatística pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, né, então foi um anuário. A partir de 2019, separou-se o estupro do estupro de vulnerável. E aí foi identificado que 61% dos estupros são cometidos contra crianças, até 13 anos. Ou seja, a vítima de estupro no Brasil é criança. É adulto também, né? Mas provavelmente aquele adulto pode ser que tenha também passado por uma violência na infância. A criança é mais vulnerável, né? A criança, ela pode não contar, a criança pode... O abusador, ele pode ter um tempo maior ali para cometer aqueles atos até ser descoberto. O adulto, geralmente, ele tem mais poder de fala, né, do que a criança. Sim. Até porque a gente passa pelo constrangimento mesmo desse tipo de violência. E também pela falta de legitimidade da fala da criança. A criança conta alguma coisa, foi como você disse, aquele tio super legal, claro que ele nunca faria nada com ela. E aí dar essa segurança da criança, essa legitimidade na fala dela. É importante que você falou sobre ensinar as crianças o limite do corpo, porque às vezes até pra criança aquilo ali é uma brincadeira. Aquilo ali não é algo que ela vê maldade, porque, assim, é algo tão distante da realidade da criança, imaginar uma maldade vindo ali de um tio, de um pai, de um avô, ou até de alguém de fora mesmo. É uma cosquinha ou algo do tipo. A criança não... Às vezes, se ela não tiver essa informação dos pais, das pessoas ali próximas, ela não consegue ficar atenta também a esses sinais, que é importante, né? Exatamente. E a violência geralmente começa com carinho. Não é a base da força. Essa violência específica, né? O estupro de vulnerável. Que é aquele ato sexual e independe, né, da penetração, o estupro de vulnerável. Sim. Contra, né, até crianças, adolescentes de 14 anos. Sim. E geralmente começa com carinho. A pessoa ganha a confiança da criança. Né? Exatamente. Eu acho que é importante isso que você falou sobre independer da penetração, né? Qualquer ato ali de aliciar a criança, de passar a mão em partes... Não só partes íntimas, né? Mas em lugares que a criança não se sente confortável em estar recebendo aquele carinho, né? Exatamente. E se a gente jogar assim na internet, botar crimes recentes, aí bota lá abuso sexual, criança, adolescente. A maioria do que aparece pra gente não houve penetração. Porque o estupro de vulnerável
não precisa da E penetração. às vezes o próprio abusador, ele tem isso na cabeça, né? Se não houve a penetração, não houve um estupro, não houve um É o que eles abuso. dizem. É absurdo. É o que eles dizem. absurdo. Mas não absurdo. houve penetração, foi só ali uma carícia. E ela estava gostando, ele estava gostando, ele me pedia. Nossa. É complicado, né? É Muito Bem triste. complicado. Agora, Thaís, fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem nas escolas. Nas escolas, eu gosto muito porque a gente tem a oportunidade de falar diretamente com o jovem, né? Sim. Com o adolescente, com a criança. E a gente vai vendo, né, no rosto deles esse despertar pro tema. Porque não é falado. Uhum. E aí, quando a gente sai, né, dessa cortina de fumaça que eles ficam muito interessados. Claro que tem a parte ruim, porque muitos gatilhos, né, acontecem. E por isso que a gente sempre leva a psicóloga lá, nossa, da superintendência, a Pamela. Porque se der algum gatilho, ela consegue ali rapidamente, né, nos ajudar aquela criança, aquele adolescente. E eu acho muito importante porque a gente passa pela questão de dar informação, educação, conscientização para a principal pessoa que também pode se defender. Sim, com certeza. Que é sujeito de direitos, está em desenvolvimento, é prioritária pela nossa Constituição, sujeito prioritário de receber a verba pública, né, o olhar atento do Estado. E esse assunto é tão tabu que muitas vezes aquela criança ela só vai ouvir sobre isso quando tiver alguma ação como essa nas escolas ou em outros ambientes que elas frequentam, né? Porque muitas vezes os pais têm medo de iniciar esse assunto. É o que você falou, não é sobre sexo, é sobre como estabelecer os limites do seu corpo. Muitas vezes os pais não vão iniciar essa conversa por medo de acelerar as coisas e acabam só prejudicando, né? Porque a criança, nesse caso, por exemplo, vocês foram na escola, mas e a criança que não teve essa ação, esse contato com essa ação, como é que fica? Pois é, a gente tem ido em bastante lugar, escola, a gente tem feito também oficinas, rodas de conversa para algumas organizações, né, ONGs mesmo, e assim, é bom, mas é ruim, né? Claro. É bom porque a gente está levando a informação. Sim. E pode ser que a partir dali, tem alguma coisa errada com aquilo que acontece todo dia, às 5 horas da tarde, quando meu tio chega do trabalho e vai lá no meu quarto, falar que chegou do trabalho. Né? E a parte ruim é porque muitas me relatam e me relataram coisas e foi a primeira vez que elas estavam contando para alguém. Então, Como é que vocês fazem desses casos? Que descobre ali na roda de conversa que a criança foi abusada? Pois é, quando ela foi abusada, já passou um tempo e ela só quer contar, porque ela só quer fazer aquele ufa, contei. Isso, não tô mais sozinha com esse, né, com esse sentimento. Ali a gente só pode fazer um trabalho de acolhimento. Por isso, né, o papel fundamental de uma psicóloga também. A gente acolhe aquela criança e se ela quiser tirar dúvidas, se quiser falar, ela fica à vontade para aquilo. Mas se tá acontecendo, ou se aquela criança, né, aquela adolescente ainda está em contato com o abusador, a gente tem que tomar o próximo passo. Temos que dar esse próximo passo. Então, muitas das vezes, é acionar o conselho tutelar, por exemplo, para fazer a proteção e tomar as próximas providências daquele abuso que está ocorrendo. Vocês também fazem capacitação com estudantes universitários, né? Como é que funciona esse trabalho? A base é a mesma. Botar luz sobre esse assunto. Falar que existe, que abuso sexual, a cada hora, 4 crianças de até 13 anos são estupradas no Brasil. E trocar a lente. Botar uma lente também com foco para a criança e para o adolescente. Entendi. Aí, essa capacitação, eles se tornam aptos a levar esse assunto para frente? Porque, pelo que eu entendi, são estudantes de direito, Ciências políticas. Então, social. eles levam para frente essa visão dessa capacitação de vocês. Sim, porque muitos também, né, que nos relataram, primeira vez que estavam falando sobre isso. E quando a gente fala em capacitação, a gente precisa partir de uma premissa, que está todo mundo inserido no mesmo caldo cultural. O juiz, o delegado, o professor, o médico, todo mundo que sai da academia, da faculdade, ou que ainda está nela, na própria graduação, você não vai ver muito isso. Não tem no currículo, né, de uma, enfim, da faculdade, da universidade, o tema abuso sexual infantil. Vamos combater, como combater, prevenção, educação, o que fazer. Então, a gente precisa partir dessa premissa. Quando a gente vai nesses espaços e fala com essas pessoas, a gente espera que eles sejam multiplicadores. Legal. E, no geral, então,
Quais são os principais desafios que vocês enfrentam no combate ao abuso e exploração? Bom, principais desafios. São tantos, né? São muitos. Imagino. Mas o principal ainda é a falta de conhecimento e o entendimento de que esse é um abuso que acontece diariamente. E aí todo mundo se espanta quando a gente fala. E quando se espanta, pra mim é muito ruim, né? Pra gente é muito ruim. Porque significa que parece que é a primeira vez que a gente tá falando sobre alguma coisa. Então acho que o desafio também, até um desafio pós-maio, vai ser manter essa campanha, manter as campanhas, tentar fazer campanhas para prevenção. Sim. E não só em maio. Sim. Né? Porque os abusos acontecem. Vocês fizeram Maio Laranja 365 agora, dias, né? Do ano. Vocês fizeram Maio Laranja Fizemos agora. o Maio Laranja. Agora, pra terminar, Thaís, tem alguma história que te marcou nessa sua trajetória? Tem. E essa história aconteceu ontem. Caramba. E foi uma coincidência, porque tinha ido no Vasco dar uma capacitação lá. E quando eu cheguei no trabalho, lá na secretaria, eu falei, ufa, acho que foi, né? Finalizamos aqui o maio. E não. E aí tinha uma família me esperando lá na sala para atendimento. Eu até pensei, será que foi de alguma palestra, alguma coisa? Só que não. Foram lá mesmo buscar ajuda. E por que me marcou e por que foi tão, né? Sem ser por ter sido ontem. Porque foi contra um menino, um adolescente de 15 anos. E ele tava lá com a mãe, com a avó e com a tia. E me marcou muito porque ele conseguiu falar. Ele sofreu a violência e não foi intrafamiliar, foi fora de casa, fora da família. E ele falou. E isso é muito diferente. A gente não vê os pais deram falando. credibilidade, né? Totalmente. Acreditaram na fala dele e tomaram todas as providências. Hoje ele está sendo atendido por psicólogo, foi a DECAV, né? Então não vão deixar o caso para lá. Então, além de ter dado a credibilidade para ele, né? Essa família acreditou nele. Acreditou e ele também foi muito corajoso em ter, né, ligado imediatamente. Aconteceu o fato, ele pegou o telefone e ligou para a mãe dele. E todo mundo chegou no local. E tem algum recado que você queira deixar, assim, para esses pais que estão em casa, para evitar esse tipo de abuso contra as crianças? Eu acho que o meu recado seria: estudem sobre abuso sexual, conversem com seus filhos, porque é uma violência que não está distante da gente. É uma violência que, enquanto alguém está lavando louça na cozinha, pode estar acontecendo no sofá da sala. Porque a gente menos espera. Então, se a gente não colocar essa lente pro crime da violência sexual, a gente não vai conseguir diminuir ou combater, tampouco prevenir esse tipo de abuso. Perfeito. É indigesto, é ruim de falar, enjoa, dá vontade de chorar. Mas tem que ser dito. Mas tem que ser dito. Perfeito. Sem dúvida. Thaís Ritieri, coordenadora de defesa dos direitos da criança e adolescente. Obrigado pela participação aqui no GovCast RJ. Obrigada a vocês. É isso aí, André. Até semana que vem. Não se esqueça de seguir o GovRJ em todas as redes sociais. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.